Imagine acordar um dia e perceber que seu próprio corpo já não parece obedecer você. Sabe, seus braços começam a se mover sozinhos, seus gestos surgem sem que você tenha decidido fazê-los. E aí, aos poucos, começa a surgir aquela sensação, a mais inquietante de todas. Pois é. No capítulo A Possuída, do livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu, o neurologista Oliver Sacks conta a história real de uma mulher que parecia estar sendo tomada por uma força invisível. Mas olha, não estamos falando de nada místico, não. Estamos falando do nosso cérebro. E hoje a gente vai entender como esse caso desafia tudo, absolutamente tudo que a gente pensa sobre controle, identidade e até livre-arbítrio. E essa história toda começa num lugar bem improvável, mas que para o Oliver Sacks era perfeito para observação neurológica: as ruas de Nova York. O Sacks praticava o que ele gostava de chamar de neurologia das ruas. Ele tinha essa crença de que, para entender de verdade algumas condições, você tinha que ver os pacientes no mundo real, sabe? No meio do caos, das interações do dia a dia, e não só dentro de um consultório todo arrumadinho. O que o Sacks viu ali não era uma simples imitação, não. Era algo muito mais visceral. A mulher estava de um jeito compulsivo, caricaturando, parodiando dezenas de estranhos, um atrás do outro, numa velocidade que era de deixar qualquer um de queixo caído. Parem para pensar nisso. Ela absorveu e reproduziu as características de umas 40, 50 pessoas que passaram por ela. E tudo isso em questão de 2 minutos. A cena era um verdadeiro turbilhão. Sacks chega a descrever uma mutualidade grotesca. Ou seja, as reações de espanto das pessoas eram, na mesma hora, imitadas e distorcidas por ela, o que só piorava o caos. Ela virou um tipo de espelho convulsivo de tudo que estava ao redor dela. E o clímax dessa cena toda é ainda mais chocante. Desesperada, ela corre para dentro de um beco e, como se estivesse com uma náusea muito forte, ela literalmente regurgita em forma de mímica todas as personalidades que tinha acabado de absorver. 50 identidades expelidas em 10 segundos. Surreal. Tá, mas qual a explicação para um comportamento tão extremo assim? Bom, isso nos leva ao diagnóstico que o Sacks propôs, algo que vai muito além do que a maioria de nós conhece sobre o assunto. Ele a diagnosticou com o que chamou de Super Tourette, basicamente uma forma incrivelmente rara e intensa da síndrome, que é assim, qualitativamente diferente da Tourette mais comum que a gente ouve falar. Agora, a grande sacada aqui é a diferença. Na Tourette comum, os tiques são principalmente motores, né? Na Super Tourette, os tiques atingem a percepção, a imaginação. É como se a própria personalidade da pessoa entrasse em convulsão. É por isso que o Sacks usa a palavra possuída, não no sentido sobrenatural, claro, mas para descrever uma identidade que foi totalmente dominada pela doença. E esse estudo de caso fascinante é só um dos vários que o Sacks explora no livro dele. Para quem ficou curioso e quer entender mais a fundo esses mistérios da mente humana, o link para a obra completa O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu está aqui na descrição. Mas o diagnóstico médico é só o começo da história, porque esse caso nos força a questionar a própria natureza da nossa identidade, do nosso eu. Sacks nos leva a uma pergunta fundamental. O que acontece com o nosso eu quando aquele filtro que nos separa do mundo, que nos dá um senso de individualidade, simplesmente para de funcionar? Essa citação do Sacks é muito poderosa. Sem as barreiras normais de inibição do cérebro, o eu é constantemente bombardeado por estímulos de todos os lados. Cada pessoa que passa, cada som, cada gesto, vira um impulso impossível de resistir. Isso cria o que um paciente do Sacks descreveu como uma alma touretizada. E é aqui que o Sacks faz uma conexão brilhante entre a neurologia e a filosofia, mostrando como uma condição do cérebro pode, na prática, dar vida a uma teoria super abstrata. O filósofo David Hume, lá atrás, argumentava que essa ideia de um eu estável, fixo, é uma ilusão. Para ele, nós somos apenas um fluxo constante de percepções, sensações que vêm e vão o tempo todo. E aqui está o ponto central. Enquanto uma pessoa comum tem percepções, essa mulher se torna as percepções dela. Ela acaba personificando a teoria de Hume, vivendo como um amontoado de impulsos sem um núcleo estável, uma verdadeira fantasmagoria sem centro. Mas a história não termina nesse caos todo, não. A parte mais humana, e talvez a mais importante, é a luta para se manter inteiro no meio dessa confusão. O que o Sacks mais destaca é que essa condição não é só uma doença. É uma batalha existencial gigantesca. É uma luta diária, constante,
para conseguir criar e manter um senso de identidade contra uma verdadeira tempestade de impulsos. E essa citação ilustra de um jeito lindo a conclusão otimista do Sacks. Ele acreditava que, mesmo com toda essa pressão neurológica, a nossa vontade de ser um indivíduo, de ter uma identidade própria, é uma das forças mais poderosas que existem. E, na maioria das vezes, essa força vence. No fim das contas, a história de A Possuída nos mostra que o Oliver Sacks não escreveu sobre monstros internos. Ele escreveu sobre pessoas tentando continuar sendo quem são. Para mergulhar mais fundo nessas histórias incríveis de resiliência, o link para o livro está mais uma vez aqui na descrição. Essa história toda nos deixa com uma pergunta bem desconfortável, mas que é fundamental. Se o nosso senso de controle depende do funcionamento de algumas poucas redes cerebrais, até que ponto aquilo que a gente chama de eu é realmente estável? Se essa análise te fez pensar, deixa um like e comenta aqui embaixo o que mais te inquietou nesse caso. Na próxima, a gente continua explorando outras histórias fascinantes desse livro. Um forte abraço e até mais!